O STF frustrou o plano de fuga do Bolsonaro porque o STF descobriu que o Bolsonaro estava querendo fugir. O parecer do Alexandre de Moraes para não devolver o passaporte para o ex-presidente mostra que havia um risco de fuga. E existe sim essa possibilidade. O problema é que o Bolsonaro ele pode fugir do Brasil para escapar da prisão sem sair do país. Porque ele já fez isso na embaixada húngara e ele pode fazer na embaixada da Argentina. Mesmo que o Javier Milei tenha mudado as regras para receber refugiados ou foragidos da justiça, o Milei pode criar uma crise artificial com o Brasil, hospedando o Bolsonaro na embaixada argentina. E ele pode fazer isso para turvar todo o cenário político argentino, porque ele corre o risco de sofrer impeachment. E paralelo a isso, ao projeto de anistia do Bolsonaro. Um projeto que o PL está encampando, talvez nem tanto pelo Bolsonaro, porque esse projeto vai cair no STF, provocando tensões entre os poderes, mas para os bolsonaristas terem um elemento de engajamento. Só que quanto mais o Valdemar Costa Neto pressiona o Arthur Lira para pautar o projeto, mais ele empurra o PT para o lado do PSD e para a derrota de Lira, PL e do bloco oposicionista. Coloque nos comentários se você acha que o Bolsonaro pode fugir do Brasil. O que você acha dessa PEC da anistia? É mais para beneficiar Bolsonaro? Ou, na verdade, os bolsonaristas estão usando isso para ter uma bandeira de engajamento? O Valdemar Costa Neto erra com esse projeto? Quero saber a sua percepção. Like no vídeo se você gostou da fuga frustrada do Bolsonaro. Hype o conteúdo, se inscreva no canal. E domingo, 5 da tarde, live com a cobertura do segundo turno. O STF identificou que o Bolsonaro pode ou pensava em fugir do país, porque o Bolsonaro mais uma vez solicitou que o passaporte fosse devolvido. E o passaporte é necessário para que a pessoa possa sair do Brasil. O STF, ao negar a devolução do passaporte do Bolsonaro, aponta que há o caminho para a prisão. E a gente sabe que as condenações do Bolsonaro elas vão começar a andar agora de modo mais acelerado depois do segundo turno, quando a PGR aceitar finalmente as denúncias contra o Bolsonaro. Só que no parecer do Alexandre de Moraes, para negar a devolução do passaporte, ele apontou que investigações feitas mostram que há o risco de fuga dos investigados, por isso que o passaporte do Bolsonaro não será devolvido. E o Bolsonaro já mostrou que ele pode fugir, porque ele já fugiu do Brasil. No carnaval, quando ele estava com medo de sofrer prisão preventiva, que ele ficou desesperado, começou a chorar, que o Malafaia deu um cutucão no Bolsonaro, vamos lá, não sei o que tem. Ele se refugiou na embaixada húngara. Embaixadas não são territórios do Brasil, ou do país que elas estão localizadas, mas sim do país que elas estão representando. Então a embaixada húngara, ali dentro dos portões, não é território brasileiro, mas território húngaro. Então o Bolsonaro pode simplesmente abrir o portão da embaixada, entrar e ele já fugiu do país estando no Brasil. Há especulação que o Bolsonaro pode se refugiar na Argentina. Como os bolsonaristas foragidos da justiça estão lá. 63 pedidos de extradição já foram feitos pela justiça brasileira. Mas o governo argentino mudou recentemente, com o Javier Milei, a regra para o recebimento de refugiados ou foragidos da justiça. Porque a Argentina está recebendo muitos refugiados do Oriente Médio. E também o Javier Milei quer dar uma sacaneada no Evo Morales, que está lá como o refugiado político. Essa mudança na legislação argentina pode afetar os brasileiros que estão foragidos lá, os patriotários condenados pelo 8 de janeiro. Eu duvido que o Javier Milei vá querer segurar essa galera. Ele não vai querer ter esse problema com foragidos da justiça. Ele vai extraditar todo mundo. Mas ele pode ter uma mudança de postura com o Bolsonaro. Se o Milei quiser, ele consegue criar uma crise diplomática artificial com o Brasil. Ele pode, e é muito possível que ele faça isso, porque a rejeição ao Javier Milei, ou a reprovação, passou de 50%, metade, mais da metade, melhor dizendo, da população argentina vive na pobreza, por conta do Javier Milei, e quase 20%, 18% da população argentina está na miséria. O Milei está preocupado com o Congresso, porque ele pode acabar sendo derrotado e o bloco de oposição peronista pode superar o bloco dele. E aí, o bloco que ele não tem, né? Ele está tentando articular. E ele pode acabar sofrendo o impeachment. Qual a melhor forma para turvar o impeachment? Igual está acontecendo no Oriente Médio, com Bibi e Netanyahu. Vamos criar uma crise artificial para ofuscar o que está acontecendo com o nosso país. E ele pode criar essa crise refugiando o Bolsonaro. Ah, mas o Bolsonaro ele não pode deixar o país, tal. Mas ele pode ir para a embaixada argentina
e ficar refugiado, como o Julian Assange fez com a Embaixada do Equador, lá no país onde ele estava. Isso pode acontecer. E o STF tem que lidar com essa situação para evitar essa fuga do Bolsonaro dentro do país. O Valdemar Costa Neto, o boy, presidente do PL, disse para a Raquel Landim que o PL vai trabalhar pela anistia do Bolsonaro depois do segundo turno. Então existe essa possibilidade de fuga do Bolsonaro e, em paralelo, esse projeto de anistia. O Valdemar Costa Neto, ele vai fazer a pressão sobre o Arthur Lira, que dá sinais trocados. O Lira fala que vai votar a PEC da anistia só na próxima magistratura, ou só na próxima presidência da Câmara. Mas ele também especula-se que pode votar agora em 2024 ainda. Então ele dá esses sinais trocados para pautar o projeto. O Valdemar condiciona o apoio da bancada do PL ao Hugo Mota à aprovação da PEC da anistia, jogando uma pressão ainda maior sobre o Congresso e sobre a sucessão do Arthur Lira. Essa jogada do Valdemar, na minha visão, ela é um erro. Porque o PT, que é o grande fiel da balança na sucessão do Arthur Lira, não quer aprovação de PEC de anistia nenhuma. Só que o Valdemar, ele condiciona o apoio do PL ao Hugo Mota à aprovação da PEC da anistia. Então ele empurra a bancada do PT para o bloco do Gilberto Kassab, do PSD, do MDB, talvez componha, né? E também do União Brasil. Porque esse bloco já falou, nós não vamos votar na PEC da anistia. A base do PT na Câmara está rachada. Alguns querem ir com o Hugo Mota, outros querem ir com o PSD, principalmente a bancada do Nordeste, do PT do Piauí e do PT da Bahia. Isso está acontecendo. Só que o PT não quer aprovação de PEC da anistia nenhuma, porque isso vai causar atritos com os poderes, principalmente com o poder judiciário, que o executivo fez uma parceria para uma nova governabilidade. Então o Valdemar Costa Neto, ele, para salvar o Bolsonaro, joga o PT para a formação de um bloco governista que poderá isolar o PL na Câmara dos Deputados. Essa PEC, se for aprovada, ela vai cair no STF porque ela é inconstitucional. Já existe uma jurisprudência sobre esse tipo de anistia no judiciário. O Daniel Silveira recebeu um indulto do Bolsonaro, mas esse indulto caiu. E essa jurisprudência do Daniel Silveira vai ser utilizada agora com a PEC da anistia. Os bolsonaristas não estão nem aí se vai cair ou não essa PEC. O que eles querem é ter uma bandeira para utilizarem contra o STF, para manter o engajamento das suas bases, porque bolsonarista não tem nenhum projeto, não tem bandeira nenhuma, mas com a PEC aprovada, os bolsonaristas podem ficar mantendo pressão no STF. O executivo não quer, porque isso causa tensão nos poderes. O executivo não quer a aprovação da PEC, o judiciário também não, mas parte do legislativo quer. E isso pode acabar criando atritos no ajuste fino que existe entre o executivo e o judiciário nessa nova governabilidade para se oporem ao imenso poder que o legislativo possui nesse momento. É um jogo político que o Bolsonaro, ele é apenas um fantoche, mas que pode causar muitos problemas diplomáticos, políticos e institucionais.